Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos de 40 a 50, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então tomou o seu cajado pela mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pô-las na bolsa que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. E disse a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. E disse a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e te ferirei e tirarei a tua cabeça. E os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada, não com lança, pois o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu, indo se encontrar com Davi, e este apressou-se e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na bolsa e pegou uma pedra com uma funda e atirou. E ferindo o filisteu na testa, a pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu-o e o matou. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Te suplicamos que tu esteja falando a cada coração aqui, ó Pai, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma das histórias mais conhecidas na palavra de Deus é o confronto que teve entre Davi e Golias. É interessante que, se nós acompanharmos todo o capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos que o exército de Israel estava com muito medo, e principalmente o rei Saul. Não era de esperar algo diferente, pois Saul ele era o homem mais alto em todo Israel. A palavra de Deus diz que em todo Israel não existia ninguém à altura dos ombros de Saul. E ele também estava armado com sua espada. Então, tecnicamente, por ele ser o rei de Israel, ele era a pessoa mais indicada para estar enfrentando ali o desafiante, que era o gigante filisteu chamado Golias. Muitas pessoas falam que, coincidentemente, Davi, por estar levando alguns pães, alguns queijos, algumas provisões para os seus irmãos, ele chegou no local da batalha justo no momento em que o filisteu estava lançando afrontas contra o povo de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que quando se trata das coisas de Deus, não existe coincidência, mas sim existe providência. Romanos capítulo 8, versículo 28, nós lemos que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
que são chamados segundo o propósito de Deus. E nós precisamos entender que o encontro de Davi com Golias já estava marcado bem antes do nascimento de Davi, assim como o encontro de você para ouvir essa palavra, que também já estava marcado desde a criação do universo, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Por isso que, com base nesse texto, nós podemos estar tirando 3 lições básicas para a nossa vida que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Primeira lição que esse texto nos ensina é que Deus trabalha de maneira simples para alcançarmos a vitória. Que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, o rei Saul anteriormente ele ofereceu-lhe a sua armadura, ofereceu o seu próprio capacete, a sua própria espada, para que aquele jovem pudesse ter o mínimo de chance para encontrar com aquele gigante. Mas Davi, após ele provar, ele não se sentiu bem usando aquela roupa, pois ele não tinha costume de usar uma armadura, ele nunca havia usado uma armadura antes. Ele recusou e preferiu ir enfrentar Golias da maneira que ele estava acostumado, matar leões, matar urso, protegendo o seu rebanho. Salmo de número 20, versículo de número 7, diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Saul ele tentou proteger Davi fisicamente, com sua armadura, mas Davi sabia que Deus age de maneira simples e que Deus estava o protegendo nesse momento. Basta nós darmos um passeio pela Bíblia e nós observarmos que na queda das muralhas de Jericó, Deus usou o quê? Uma retroescavadeira? Não. Ele usou dinamite? Não. Ele usou o tocar de trombetas. Na cura de Naamã, ele usou uma clínica especializada? Não. Ele usou um unguento raro para curar a enfermidade daquele homem? Não, mandou ele se banhar no Rio Jordão. As curas de Jesus, na sua grande maioria, Jesus falava: vai e seja feito segundo a sua fé. Até eu queria abrir um parênteses aqui. Se hoje Deus respondesse a sua oração dessa maneira, dizendo que seja feito segundo a sua fé, isso seria um motivo de alegria ou seria um motivo de desespero para você? É interessante que Davi ele preferiu enfrentar Golias com a simplicidade que ele estava acostumado. Ele tomando algumas pedras lisas, pedras boas para atirar com a funda, pedras boas para afugentar animais, pedras boas para, nesse caso, matar gigante. E agindo assim, de maneira simples, Deus trabalha na nossa fé. Deus ele sempre facilitou as coisas para nós. Nós é que complicamos. Todas as vezes que nós colocamos a mão, nós acabamos complicando. E isso nos ajuda a entender que ele trabalha de maneira simples para que nós possamos entender que ele está no controle de tudo e que ele está cuidando de nós. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que a nossa batalha não é terrena, sim espiritual. Israel temia pelo que eles viam diante dos seus olhos. Um homem grande, um homem forte, bem armado. Segundo a palavra de Deus, ele era treinado desde a sua infância. E por conta disso, Israel se tornou um grande especialista de Golias.
que bastou Davi chegar, que o soldado sabia o tamanho da sua espada, sabia o peso do seu capacete, sabia o peso da sua couraça, do que era feita a sua caneleira. E o grande problema aqui é que o povo de Israel, eles eram especialistas em Golias, mas eles não eram especialistas em Deus. E aos olhos dos soldados de Israel, era impossível aquele gigante ser vencido. Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que não é contra carne nem sangue que nós havemos de lutar, mas é contra principados e potestades. Quando olhamos para as nossas vidas, nós enfrentamos uma batalha semelhante à que Davi enfrentou também. A grande luta que nós enfrentamos todos os dias. Para sair de casa, ainda mais nos dias de hoje, para você se colocar de joelhos em oração, para você ler a palavra de Deus, para você ser solidário com alguma pessoa, para você estar testemunhando, para você estar ajudando ao próximo. É como se todos os dias você tivesse um Golias para estar enfrentando. É como se todos os dias você tivesse um gigante para te enfrentar, te desejando um péssimo dia. E Davi sabia o caráter dessa batalha e por isso ele soube escolher a arma certa para esse confronto. Versículo 45 do texto que nós lemos, quando Davi ele ouviu todos aqueles insultos do gigante filisteu, ele disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Davi ele sabia o caráter dessa batalha e ele sabia que essa batalha não era terrena, mas era espiritual. Lembre-se que números nunca foram dificuldades para Deus. O tamanho ou poderio bélico do inimigo nunca foi dificuldade para um coração que tem sede do Deus vivo. Talvez seja por isso que anos mais tarde Davi ele escreveu: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Você tem tido sede do Deus vivo? Como você tem saído para a sua batalha? Terceira lição que nós aprendemos com esse texto, que a batalha sendo com Deus, a vitória é certa. Aos olhos do exército de Israel, Davi estava marchando para a própria morte. Eu li um comentarista que ele comparou esse confronto de Davi e Golias, era como se você montado numa bicicleta velha, corresse em direção a uma carreta de 22 rodas para trombar de frente. Tecnicamente, belicamente, era isso que o povo de Israel, era isso que o exército de Israel estavam achando que estavam prestes a assistir, quando Davi correu em direção a Golias. Mas a história mostra que não foi isso que aconteceu. Davi ele tinha convicção de que sua vitória era certa, pois Deus estava com ele. Verso 37 desse capítulo aqui, quando Saul questionou ele sobre se realmente ele queria enfrentar aquele gigante, versículo 37, Davi disse o seguinte: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo.
Davi, ele conhecia o caráter dessa batalha e ele sabia que Deus era com ele. E por isso, a dúvida poderia ser de Saul, a dúvida poderia ser do exército de Israel, mas a vitória era certa. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos a coragem e a ousadia desse jovem, que não era experimentado na batalha, que ele não tinha tempo de guerra, e estava convicto que quando ele surgiu no campo de batalha, ele perguntou: quem esse incircunciso pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Davi, ele tinha plena convicção que quem estaria lutando era o Deus eterno. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Amado, esteja seguro de que se Deus pode usar até seus poucos recursos, Deus, ele pode usar o que você tem, quando acompanhado de uma grande fé, para vencer qualquer obstáculo que estiver à sua frente. Deus usa o que você tem, da maneira que você está, desde que seja acompanhado com uma grande fé para lhe dar a vitória. Havia um missionário na China que ele estava fugindo após ele pregar o evangelho numa praça pública. Ele saiu, pois chegaram soldados que queriam prendê-lo, pois era proibido pregar-se a palavra naquela cidade. E ele embrenhou uma mata dentro, e aquelas pessoas, aqueles soldados perseguindo, correndo atrás daquele homem. E aquele homem já desfalecido, sem forças para dar um passo, ele entrou numa caverna, a poucos metros dos soldados, e se escondeu e já esperando ser o seu fim. Enquanto ele estava sentado, recobrando suas forças, recobrando o fôlego, ele observou uma habilidosa aranha que tecia sua teia na porta da caverna, na entrada da caverna, e enquanto ele olhava aquilo, meio que sedado pelo próprio cansaço, ele acabou adormecendo e ele acordou com os gritos dos soldados, a entrada da caverna, gritando: com certeza ele está dentro dessa caverna. E quando eles iam entrando, o outro soldado falou: não vamos perder tempo procurando ele aí, pois nessa caverna já tem até teia de aranha na entrada, então com certeza ele não está aí. E aqueles homens foram para longe daquele local, e aquele homem são e salvo, anos mais tarde ele pôde escrever no jornalzinho de missão, dizendo que quando você está no centro da vontade de Deus, quando você coloca e deposita sua confiança em Deus, até mesmo uma muralha, como as muralhas de Jericó, fica frágil como uma teia de aranha. E quando você deposita sua fé no Deus Altíssimo, até mesmo uma teia de aranha se transforma numa muralha intransponível. Na nossa vida, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, mesmo que nós nos deparamos com os Golias que surgem diante de nós, a vitória é certa. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como você tem saído para suas batalhas?
Como você tem depositado a sua confiança em Deus? Que possamos ter sempre em mente que Deus trabalha de maneira simples para alcançarmos a vitória. Que a nossa batalha não é terrena, e sim espiritual. E que a batalha sendo com Deus, a vitória é certa. Que Deus assim nos abençoe e que possamos refletir a esse respeito quando depararmos os Golias que tentam nos amedrontar. Amém. Vamos orar? Que Deus, o Deus eterno, que está entronizado no céu, poderoso, glorioso, majestoso, esteja guardando as nossas vidas, pois nós te louvamos, Pai. Nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos no teu amor, por isso os nossos olhos estão postos em ti, Pai. Esteja nos ajudando, esteja fortalecendo aqueles que estão fracos na fé, esteja capacitando, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Pai, do teu amparo. Ó Pai Santo, esteja abençoando, ó Pai, aqueles que necessitam de um toque curador que vem do Senhor. Esteja abençoando, Pai querido, todos os profissionais da área da saúde, ó Pai, todas as pessoas que têm trabalhado direta e indiretamente, ó Pai, para que esse Brasil continue em pé. Ó Pai Santo, abençoe todas as autoridades civis e militares do nosso país. Abençoe todos os missionários na face da terra. Esteja cuidando de nós, ó Pai. Ó Pai Santo, abençoe aqueles que invocam corajosamente o seu nome. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença de Deus.